Papo Mix Pet. Oferecimento Credelli, o mais rápido contra carrapatos e pulgas. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Mix. Pode soltar todos os cachorros. Tá começando mais um Papo Mix Pet comigo, Fernando Prado, e eu sempre em excelente companhia, doutora Carla Mayon. Oi, Carlinha. Oi, Fê, tudo bom? Oi, pessoal. Hoje a gente vai adestrar todo mundo. Vamos. Hoje a gente tá pronto pro adestramento aqui coletivo. Pois é, hein? Você que tá ouvindo a gente já tentou fazer algum adestramento, assim, do seu cachorrinho, ou do seu gato, ou de, sei lá, o que você tem em casa, qual é o pet que você tem em casa? Namorado, esposa. Marido, namorado, esposa. Isso aí a gente tenta todos os dias. A gente tenta nos adestrar, inclusive. Mas vamos falar dos pets hoje aqui, Carla. Pra começar, explica pra gente quais os benefícios do adestramento pros pets. Com certeza é um bom convívio social. Tá. É super importante o pet ter uma boa socialização, conviver em harmonia, conhecer, brincar, cheirar o coleguinha, né? Certo. Seja cão, seja gato com cão, cão com gato, gato com gato. É super importante e traz, claro, um benefício psicológico que vai além ali do próprio comportamento do senta, deita, patinha. Então essa socialização, esse convívio que o pet vai ter em sociedade, se você vai com ele a um restaurante, a um shopping, passear no parque, e ele sabe se comportar, isso é tão prazeroso pra você quanto pra ele, porque ele tá seguro, ele vai saber o que vai acontecer, ele tá preparado pra situações ali de barulho, uma bicicleta, uma moto, ou um outro cachorro chegando perto. Então, o adestramento ou o treinamento, ele serve pra educar e preparar a personalidade, a maturidade do pet. Já gostei muito dessa visão que você me deu aqui, expandiu minha mente. Porque quando a gente começou a falar aqui, a primeira coisa que me veio à cabeça é o xixi e cocô. Aqui não pode, não é? Mas, e claro, depois essas brincadeirinhas assim, de patinha, de rola, de não sei o que e tal. Que são interessantes, que são, né? Mas você me deu uma outra visão já muito mais ampla de realmente deixar esse cachorro, esse gatinho sociável, que eu acho que é até muito mais interessante, inclusive, Com certeza, é maior do que o xixi e cocô certos no lugar, né? A gente tem que lembrar que essa educação que a gente propõe no treinamento ou no adestramento é para que a gente tenha o mínimo possível de comportamentos errados. Seja latir fora do horário, morder, fazer as necessidades fora do local certo, conviver com crianças, conviver com outros pets, uma visita que chega em casa. Então tudo isso, quando é controlado e quando o pet é preparado para essas situações, ele se torna mais seguro, se torna mais maduro e nada vai desestabilizar, né, aquele ambiente. Então a gente vai ficar tanto seguro de que tá tudo bem, que ele pode estar solto, né? Ele não vai aprontar, ele não vai morder, ele vai latir no momento certo, quando ele tiver permissão. E lógico, a sua visita, o ambiente que você tá, também vai ser muito mais equilibrado. Sabe uma coisa que eu já fiquei, assim, literalmente emocionado em São Paulo, assim, no metrô? Foi ver cão-guia. Nossa, eu acho cão guia, eu já te juro, eu cheguei a chorar de emoção porque aquilo me levou para um lugar tão bonito assim. Eu pensei assim, gente, um pet tem a responsabilidade pela vida de um ser humano. Literalmente. Não é porque geralmente a gente tem o contrário, né? Nós, né, com toda a nossa consciência, nosso cérebro evoluído, a gente cuida do nosso pet. Não, nesse caso é totalmente o contrário, né? E aí você vê um pet cuidando de uma pessoa, ele para em um lugar, ele poderia seguir reto e a pessoa cair de uma plataforma ou tropeçar, se machucar, ele para, ele impede, ele segura. Está trabalhando. Ele tá trabalhando. Eu acho tão bonito assim, e ao mesmo tempo eu não vejo um trabalho escravo, eu não vejo que ele tá sofrendo, sabe? Assim, eu não vejo uma carroça, um sentido Jamais. assim de um cavalo na carroça que tá sofrendo. Eu vejo uma parceria, eu acho tão bonito isso. Exatamente, é o melhor amigo, né? Então ele vai realmente usar a vida dele para proteger a vida do tutor. E é uma sintonia, uma conexão que a gente não consegue entender. Verdade. Né? E eu já tive contato com pessoas que não enxergam, que têm seus pets de auxílio, né, guias, e outras atividades que o cão pode exercer, né, uma criança com alguma deficiência, para crianças que, por exemplo, a ecoterapia, né, então a gente consegue habilitar muito bem uma criança que precisa de alguns cuidados especiais através dos animais. O autismo, inclusive, utiliza bastante dessa terapia.
zooterapia com cavalos, né? A zooterapia, né? Então, o cuidado dos pets com algumas pessoas hospitalizadas. Chega a arrepiar, de verdade. E tudo isso passou, esse animal, né? Esse pet passou por um adestramento. Então, isso que é tão interessante, com né? certeza. Tão bacana a gente pensar. Tem a questão da índole, né? Da personalidade já desse animal, que já é um pouco diferente. Ele é mais dócil por natureza, mas existe sim um treinamento para que ele permita se puxarem o pelo, tudo bem, se apertarem, tudo bem. Num cão guia, né? Ele tem todos os comandos para atravessar a rua, para permitir ou não que a pessoa avance ou segure. Então tudo isso é treinamento, né? E o treinamento ele exige o quê? Repetição, disciplina, reforço positivo em todas as espécies. Pois é, isso funciona também com os gatos, porque eu já ouvi falar que gato não consegue ser muito adestrado, é um pouco mais arisco. Conseguem. Existem outros métodos, né? Outras formas de comunicar com os gatos, mas eles são sim animais que podem aprender bons hábitos, aprender comandos. Não tem gatos que fazem comercial de TV, filmes. Eles são sim treinados para isso, eles podem aprender, mas claro que a repetição é diferente do que com um cão. Então cada espécie tem o seu método, vamos dizer assim, né? Assim com as aves, com os répteis. Pois é possível também essas outras espécies? Com certeza, mas o método, a comunicação, ela é diferenciada. E aí entra os profissionais de comportamento, né? Que vão estudar exatamente o comportamento de cada espécie para identificar qual é o caminho da comunicação e fazer um belo trabalho. Existem pessoas capacitadíssimas nesse mundo para trabalhar com o melhor comportamento do pet. E aí, se você que tá ouvindo não é uma pessoa tão capacitada assim, procure alguém, porque é muito melhor do que você passar por algumas situações complicadas, como por exemplo, usar força demais durante um treinamento, que aí eu posso machucar o meu pet. Isso não pode acontecer de forma alguma. Exatamente. Antigamente se falava de enforcador. Com certeza o pessoal já escutou. Sim. Né? Que é uma coleira que puxa o pescoço. Hoje em dia esse tipo de coleira não existe mais. Existem coleiras em que você dá pequenos toques de comando, mas que ela não pressiona a cervical, tá? E que faz com que o pet entenda quando ele deve parar ou avançar, ou quando ele tá num comando, tendo um treinamento. Mas não são enforcadores mais. Sim. O uso da força, da repressão, né? Ou algum tipo de punição física, a gente condena, a gente abomina isso durante o treinamento. Isso só causa traumas e dificuldade pro pet entender o que ele deve fazer. Você tinha dito agora há pouco, né, sobre esse reforço positivo. É totalmente, né, o contrário, quer dizer, a parte bacana é o reforço positivo e o contrário seria punir o animal, o pet, pelos erros. Pois é. Então, eles não têm culpa, às vezes eles não entendem o que a gente quer que ele faça, né? Então é muito importante você ser claro no comando, comandos rápidos, curtos, né? Então você não vai falar assim, vem aqui por favor do meu lado. Não, vem, ou fica, ou senta. São comandos curtos, rápidos, né? De forma enfática, que a gente consegue comunicar bem com o pet. Enfim, existem vários métodos, mas sempre de forma clara, leve. E educada, né? Educada. Porque é assim que ele vai te devolver, né? Se você for agressivo, se você for punitivo, se você usar força, a chance dele se tornar um pet agressivo em resposta a isso é enorme. E aí entender também, Carla, que cada pet tem o seu tempo de absorver esses comandos e esse ensinamento. Então, exatamente. Não é porque o pet do meu vizinho aprendeu em um dia que o meu também tem que aprender, e aí eu vou culpar o meu pet, vou punir meu pet, né? Não existe pet burro, não existe pet teimoso, existe o pet que não teve a disciplina, aquela periodicidade dos comandos para que ele aprenda. Não existe cão que não vai aprender nada nunca, não existe gato que não vai aprender nada nunca. É mais uma questão assim da gente se acomodar com aquele hábito errado, sabe? Ele late sempre que alguém vem em casa, ele é assim. Mas ele pode aprender a não ser assim, ele pode aprender a ser melhor que isso. É uma questão de ensinar. Certo. No nosso WhatsApp aqui, a Soraya de Juiz de Fora pergunta pra gente se os pets adultos também podem ser adestrados ou se são só os filhotinhos que podem ser adestrados. Soraya, pode sim. É claro que a comunicação para um cão adulto vai ser um pouquinho diferente. O filhote, ele tem aquela questão de tudo é novidade, né? Ele brinca, ele mistura o lúdico com o sério. Então, o cão adulto, ele tem lá uma
dificuldade um pouquinho maior, porque ele já é adulto, maduro, tem os vícios dele, as manias dele. Mas tudo isso pode ser trabalhado sim. Se o seu pet tem já alguns anos, aí você precisa corrigir alguns comportamentos inadequados. Isso não tem tempo, não tem hora. Desde um filhote até um cão idoso, ele é apto a aprender hábitos melhores. E aí eu posso, obviamente, começar esse processo em casa mesmo, né? Pode. Com pequenos comandos e tudo mais. Pode. Sempre que o reforço positivo acontece, a gente mostra pro pet que aquilo que ele fez foi bom. Então, se ele fez um movimento correto e você vai e beneficia ele, dá um reforço, dá um petisco, um afago, dá um pouquinho do alimento dele, ele já começa a entender que aquilo é positivo, é bom. O contrário é a mesma coisa. Quando ele faz algo errado, você deve corrigir, falar assim, não pode. Algo desse sentido, né? Fazer um comando de voz, principalmente, colocar ele na posição correta. Certo. Então é importante tirar da posição errada, colocar na correta e esperar que ele vai entender. Boa. Eles têm uma memória de 3 segundos para as coisas positivas. Então, esse período de correção, ele é curto. E tem que ser enfático, tem que ser direto, para que você tenha a percepção do que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Então, em casa, a gente pode fazer sim. Com certeza. Já começa ali em casa com premiação, fez certo, premia de novo. Um petisquinho ali, alguma coisinha mais assim, um mais petisquinho, tranquilo. ou o próprio alimento. Às vezes até um carinho, né? Um carinho na cabeça, no bigodinho. A gente Sim. consegue que ele entenda que aquilo é positivo, né? Uma festinha, bate palma, Não dá muito petisco também, senão você vai ter que ouvir os nossos antigos podcasts aqui, que nós falamos sobre saúde animal. E excesso de peso. E excesso de peso. A Carla já puxou aqui a nossa orelha e falou, não pode ficar dando petisco toda hora também pro pet, não, né? Exatamente. Então, muitas vezes, um afago, uma voz um pouco mais infantilizada, né? Sim. Eles já entendem que isso é positivo. Isso Bacana. pode muito bem já ser o reforço deles. Mas claro que todo mundo se dobra por um petisquinho, né? Já estamos adestrados, então nem precisei de petisco, Carla. Ai, que bom, que bom. Mas eu preciso do seu Instagram, fala pra gente. @vet_nutri, lá tem os meus contatos, me mandem mensagens, me contem quem são os pets de vocês e se vocês tiverem dúvida no adestramento, me manda lá também que eu ajudo todo mundo. E tem mais dúvida, manda pra gente no 11 981801000. Eu peço sempre que você coloque a hashtag PapoMixPet, que é pra gente identificar certinho, chegar aqui direto pra mim e também pra Carla. A gente faz essa seleção dos temas do nosso podcast. Te vejo no próximo podcast. Até mais, Carla. Um beijo, Fê, um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Oferecimento Credelli, o mais rápido contra carrapatos e pulgas.